Revelado, o tocante segredo da faxineira pobre que transformou a vida do menino cego em 30 dias. Maria acorda antes do sol nascer, seus olhos cansados refletem a luta diária que enfrenta em um subúrbio humilde de São Paulo. A cidade ainda dorme, mas ela sabe que precisa despertar o mundo ao seu redor. Com seu filho Pedro, um menino de 10 anos que perdeu a visão por conta de uma doença rara, a rotina é uma maratona: limpar casas, cuidar da casa, e a esperança de um futuro melhor. O coração dela aperta ao ver o sorriso inocente de Pedro, que mesmo sem enxergar, faz o mundo parecer mais colorido. Todos os dias, Maria se pergunta se conseguirá proporcionar o tratamento que pode devolver a visão ao seu filho, e cada noite, os sonhos de Pedro ecoam em seus pensamentos, como notas de uma canção que nunca para de tocar. Um dia, ao voltar do trabalho, ela encontra um panfleto colado no centro comunitário. Apoio para crianças com deficiência, dizia o anúncio. Maria sente seu coração acelerar. É a nossa chance, pensa. Pedro fica encantado ao ouvir sobre as possibilidades, mas a ansiedade a sufoca. São tantas famílias na mesma situação, e a ajuda é escassa. Alguma coisa lhe diz que não seria fácil. Na mesma semana, um novo vizinho se muda para a casa ao lado, José, um educador aposentado. Maria observa de longe, desconfiada. Afinal, a aparência de riqueza contrasta com a sua realidade. Mas o que ela não esperava era que José era diferente de todos os outros. Ele se conecta com Pedro de uma forma que Maria nunca viu. Suas conversas se transformam em lições de vida, com música e poesia, abrindo um mundo de sensações para o menino que só conhecia a escuridão. As visitas de José se tornam a luz na vida de Pedro, e o brilho nos olhos do garoto faz Maria chorar de alegria. Em um momento tocante, enquanto a chuva caía lá fora, Pedro se aproxima de Maria e, com uma doçura que despedaça o coração dela, diz: "Mãe, eu quero ser cantor." Aquela confissão muda tudo. Maria sente como se tivesse recebido um golpe, mas uma onda de determinação a invade. Ela não deixaria o sonho do filho morrer. Juntos, com a ajuda de José e da comunidade, decidem organizar um recital beneficente. Essa é a nossa chance de mostrar ao mundo que, apesar das dificuldades, a união pode fazer a diferença. Pensa com esperança. Os dias que se seguem são de preparação intensa. Maria se vê no epicentro de uma onda de solidariedade. Os vizinhos colaboram, compartilham suas habilidades. Mas a uma semana do recital, o imprevisto grava um sinal de alerta. A casa onde estava programado o evento pega fogo em um curto-circuito. O desespero toma conta e Maria questiona se todo o esforço realmente valeria a pena. E se o sonho se apagasse ali, na mesma intensidade do fogo? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As incertezas pairam no ar como nuvens escuras. Maria, com lágrimas nos olhos, sente o peso do mundo em seus ombros. Mas, enquanto o recital se aproxima, um sopro de esperança começa a surgir. Ajudada pela comunidade, começam a improvisar um novo espaço e, pela primeira vez em muito tempo, Maria sente que a luz pode brilhar novamente. E se a música do coração de Pedro estivesse destinada a alcançar mais do que paredes? O que será que a vida reservava para eles? O dia do recital finalmente chegou, e a tensão no ar era palpável. Maria acordou com o sol já alto, mas o peso do nervosismo a mantinha presa ao lugar, como se o chão a absorvesse. Pedro precisa de mim, pensou, e com um esforço enorme levantou-se da cama. O cheiro do café fresco que havia preparado na noite anterior encheu o ambiente, servindo como um lembrete de que eles ainda tinham motivos para sorrir. Na sala, Pedro estava concentrado, ensaiando sua canção. A voz dele, suave e doce, parecia dançar entre as paredes da casa. Maria se aproximou, observando seu filho com um orgulho que a fazia quase chorar. Ele estava tão determinado. "Mãe, eu vou fazer todo mundo ouvir minha música", ele disse, com um brilho nos olhos que Maria não conseguia descrever. Aquela faísca de esperança acendeu algo dentro dela. Com a ajuda da vizinhança, improvisaram um espaço no centro da comunidade, uma mescla de cartazes, luzes e um pequeno palco montado com madeira de reaproveitamento. Cada um ali se ofereceu para ajudar de alguma forma, seja com a decoração, passando a mensagem nas redes sociais ou mesmo ajudando a organizar.
A beleza da solidariedade estava ao redor, e Maria se permitiu acreditar que esse evento poderia ser mais do que um recital, poderia ser um grito de superação. Chegando ao novo local, o coração de Maria pulsava acelerado. A praça estava cheia, pais com crianças, idosos em cadeiras de rodas e adolescentes curiosos se aglomeravam. Olhando para a plateia, um misto de medo e esperança a invadiu. E se tudo acabasse em fracasso? E se a bolha de alegria estourasse? Mas um olhar de Pedro, um sorriso caloroso em seu rosto, fez seu coração derreter. Aquela criança valente era a coragem que ela não sabia que precisava. Quando a apresentação começou, o nervosismo tomou conta. José segurou a mão de Pedro e o guiou até o centro do palco. Ele estava nervoso, todos estavam, mas quando a música começou a tocar, algo mágico aconteceu. A voz de Pedro, pura e emocionada, fez o silêncio tomar conta do público. Cada nota que saía de sua garganta era uma declaração de amor, uma demonstração de força e esperança. Maria assistia tudo em estado de encantamento. O público logo aplaudiu, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Cada palpite de dúvida e medo parecia evaporar naquela onda de apoio e alegria. Ela percebeu que, apesar de todos os desafios, Pedro tinha conseguido tocar os corações das pessoas ao seu redor. Ele não estava apenas cantando, ele estava conectando almas, ele estava realizando algo grandioso. Mas, enquanto o recital se desenrolava, Maria sentiu uma presença estranha na multidão. Alguém a observava com um olhar intenso e inabalável. Uma figura conhecida, uma mulher de expressão forte e importuna. Quando seus olhares se cruzaram, um calafrio percorreu a espinha de Maria. Era a diretora da escola onde Pedro havia estudado. O mesmo lugar que havia lhe dado tantas esperanças e ao mesmo tempo tanta dor. Os aplausos diminuíram, e um silêncio tenso tomou conta da praça. Quem poderia imaginar que naquele momento a vida de Maria e Pedro estava prestes a mudar mais uma vez? Que segredos estavam ocultos naquelas feições conhecidas? Maria se viu envolta em uma nova tempestade, e seu coração começou a acelerar com a incerteza do que viria a seguir. O coração de Maria disparava enquanto ela tentava dissipar o frio na barriga. A presença da diretora parecia sugar toda a luz do momento. Pedro estava lá, iluminando a praça com sua música, mas algo na expressão da mulher trazia à tona sombras do passado de Maria. Uma vontade incontrolável de fugir tomou conta dela, mas ao mesmo tempo, uma força inexplicável a fez ficar firme, como se a música do filho a ancorasse. Com um movimento sutil, a diretora aproximou-se, sua postura altiva contrastando com o calor do ambiente. Maria, podemos conversar? Sua voz cortou a emoção do recital como uma faca aguda. Era a última coisa que Maria queria naquele momento, mas uma parte dela sabia que precisaria encarar essa conversa. Agora não, por favor. Pedro está se apresentando, Maria respondeu, tentando manter a calma. A diretora não se moveu, seus olhos persistentes pareciam ler cada pensamento na mente de Maria. A tensão cresceu entre elas como uma tempestade prestes a eclodir. Os aplausos do público retornaram com força, mas Maria mal ouvia. A apresentação de Pedro estava no auge, e ela se sentia dividida. A dor do passado e a alegria do presente estavam em colapso. E se aquelas memórias voltassem a assombrá-la? O que a diretora queria? Ela devia uma explicação sobre Pedro? Mais perguntas, dúvidas e medos surgiram em sua mente. Para de fugir, Maria. Não dá mais para esconder, a diretora disse com firmeza, agora mais próxima. As palavras soaram como um eco distante, fazendo o pé atrás de Maria balançar enquanto os ecos da música de Pedro ressoavam ao fundo. O garoto estava radiante, envolto pela magia da sua performance. A plateia se transformava em um mar de adoração. Mas Maria estava ancorada na sua própria tempestade interna. As lembranças daquela escola, os olhares de pena, as constantes comparações com os outros alunos, tudo começou a borbulhar novamente. Com um movimento brusco, Maria se virou para a diretora. Por que você está aqui? O que deseja comigo? A determinação em sua voz a surpreendeu. Não era hora de ser a garota frágil e insegura que costumava ser. Não quando Pedro precisava dela. A diretora hesitou, sua expressão endurecendo. Eu vim aqui porque sua história precisa ser contada, e Pedro tem um potencial que não pode ser ignorado. As palavras soaram como um convite, mas também como uma ameaça. Maria cruzou os braços, o coração ainda pulsando com a música e a adrenalina. Ele é só uma criança, e isso não é um espetáculo para você aproveitar. A diretora fechou os olhos por um instante, como se estivesse se concentrando. Eu não estou aqui para aproveitar nada. Estou aqui porque Pedro precisa de oportunidades. Ele tem algo especial. A plateia eruptou em aplausos de novo, criando um contraste impressionante com o diálogo tenso que agora preenchia o ar entre elas.
Maria sentiu seu coração apertar. Como poderia uma mulher que esteve ao lado da dor de seu filho agora ser porta-voz de algo que parecesse bom? E neste exato momento, um jovem se aproximou apressado, interrompendo a conversa. Maria, você viu o que aconteceu? O Pedro, o olhar alarmado e vibrante dele trouxe um novo brilho à discussão. Maria virou-se para ver o entusiasmo no rosto dele, cheio de histórias para contar. O que teria acontecido? Ao fundo, as palmas estavam em crescente, reverberando como um grito de apoio. Mas Maria sabia que ao virar-se para ouvir a verdade do jovem, a conversa com a diretora precisava ser retomada. Alguma coisa estava prestes a brotar, algo que talvez mudasse tudo. Qual seria o próximo passo de Pedro? E que segredos a diretora realmente guardava? Maria forçou um sorriso em resposta ao jovem, mas seu coração ainda pulava descompassado. O que aconteceu com Pedro? Ela perguntou, tentando disfarçar o turbilhão emocional que ainda a cercava. Ele fez isso. O menino apontou, os olhos brilhantes, quase saltando do rosto. Ele se apresentou sem nervos. Você viu como ele encantou todo mundo? As pessoas estão falando que ele é o melhor do show. O peso na garganta de Maria parecia ter diminuído um pouco. A alegria no rosto do garoto era contagiante. Mas ao mesmo tempo a presença da diretora fazia sentir que algo pesado se aproximava, como nuvens escuras em um céu ensolarado. A diretora aproveitou a brecha. Isso é só o começo, Maria. Pedro pode ter oportunidades incríveis. Ele pode estudar em uma grande escola, ter aulas com professores renomados. Se ele continuar assim, há um mundo todo aguardando por ele. Sua voz era firme, mas Maria sentiu um frio percorrer a espinha. A ideia de deixar Pedro longe era aterradora. E a que custo? Maria questionou, suas mãos tremendo ligeiramente. Você vem aqui, me diz que meu filho é especial, e agora quer transformá-lo numa espécie de produto? É isso que eu não aceito. As palmas da plateia ainda ressoavam ao fundo, e Maria precisava mais do que nunca proteger seu filho. Pedro não era um espetáculo, era um menino sensível, cheio de sonhos. O brilho do rosto da diretora a incomodava. O brilho da ambição. Não estou falando em transformá-lo em um produto, Maria. Estou falando de uma chance de ele brilhar. E isso pode fazer a diferença que você não imagina. A diretora insistiu, sua voz ganhando intensidade. Você precisa confiar nele e em seu talento. Um nó se formou na garganta de Maria. Ela havia passado tanto tempo protegendo Pedro do mundo cruel que, ao mesmo tempo, isso poderia estar limitando-o. O dilema consumia. Ela poderia deixá-lo seguir em frente, e quem sabe fazer algo grande, ou mantê-lo em uma redoma de vidro, longe de qualquer dor. Maria, o jovem interrompeu, quase pulando de empolgação. Você não viu? Depois da apresentação, um diretor de teatro veio falar com ele. Disse que ele queria usar a música dele em um projeto. A cabeça de Maria girou com a informação. O quê? Um diretor de teatro? A ideia de que pessoas influentes já estavam notando Pedro criava novas esperanças, mas o medo ainda pegava-se com firmeza. Sim, e ele disse que o Pedro poderia ter a chance de fazer uma audição. O menino continuou, todo radiante. E foi aí que algo dentro de Maria começou a se agitar. Poderiam as coisas realmente mudar? Ao mesmo tempo em que sua cabeça girava, a diretora sorriu, um sorriso que parecia uma mistura de esperança e expectativa. Veja, Maria, isso pode ser o que Pedro tanto precisava. Permita que ele se liberte. Às vezes, o que nos segura é o medo de deixar ir, a diretora falou, suas palavras carregadas de um significado profundo. Maria sentiu um calor se espalhar em seu coração, era um misto de dúvida e anseio. E se todas as suas preocupações fossem infundadas? Mas conferir a liberdade a Pedro significava uma despedida que ela ainda não estava pronta para dar. Depois dessa conversa, o que você vai fazer? O jovem a olhou com expectativa. Maria olhou novamente para o palco, onde Pedro brilhava claramente. O mingau de emoções dentro dela começou a cozinhar. Poderia ela deixar que ele voasse? E nesse momento confuso, uma nova ideia surgiu. O que aconteceria se, ao invés de agir sozinha, ela buscasse apoio? O que se passaria se elas se unissem em nome do talento de Pedro? Talvez eu devesse. Maria começou, mas antes que pudesse finalizar, a música cessou abruptamente, e um silêncio inquietante tomou conta da praça. A diretora olhou para ela, seus olhos num misto de expectativa e incerteza. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, mas só o tempo diria se era para melhor ou para pior. E do palco, Pedro olhou diretamente na direção da mãe, como se pudesse sentir sua hesitação. O que ele veria em seu olhar? E qual seria a decisão que Maria tomaria? O futuro estava em suas mãos, e a dúvida dançava como um fogo no fundo de seu peito.
Maria sentiu o estômago revirar ao ouvir o silêncio que dominava a praça. Cada rosto que a cercava parecia esperar uma resposta, e o peso da expectativa a sufocava. A música que havia preenchido seus ouvidos agora se transformava em um eco distante, como se o universo estivesse em pausa, apenas para que ela tomasse uma decisão. Pedro lá em cima havia se iluminado. Seu sorriso irradiava felicidade, mas Maria não conseguia compartilhar daquela alegria plena. O que seus olhos viam era um futuro incerto, repleto de potenciais distantes e perigos que poderiam levar seu filho a caminhos que ela não poderia controlar. O medo a paralisava. Maria, o que você está pensando? A voz firme da diretora interrompeu seus pensamentos. Essa é a oportunidade que todo talentoso sonhador deseja. E eu sei que Pedro será extraordinário. Maria olhou de relance para seu filho, os braços abertos para a plateia, os olhos brilhando de esperança. A paixão que exibia era contagiante. Mas o que aconteceria quando a luz do palco se apagasse e voltasse para a realidade do dia a dia? E se tudo desmoronar? O medo a interpelava. Você pode confiar nele, insistiu a diretora, como se estivesse percebendo cada insegurança que a envolvia. Não estamos falando de um show qualquer. Estamos falando do futuro dele, e será necessário um pouco mais do que amor para suportar isso. Maria respirou fundo, seu coração batendo mais forte. Ele é só um menino. E então a imagem do passado veio em sua mente. Todas as vezes que Pedro chorou ao ser chamado de diferente, todas as suas tentativas de se encaixar, de ser amado. Mas ao lembrar de suas pequenas vitórias, uma nova esperança apareceu. Que criança não deseja brilhar de alguma forma? Como ela poderia privar seu filho dessa oportunidade? Talvez eu devesse deixá-lo tentar, Maria finalmente murmurou, mas ainda sem certeza. Exatamente. O jovem comentou, sua empolgação visivelmente crescendo. Ele precisa de você para isso. Imagine como será se ele conseguir. Vamos acompanhar isso juntos. As falas do menino trouxeram uma nova centelha a Maria. O que viria da combinação de apoio e talento? Ao abrir um sorriso tímido, ela sentiu como se as nuvens ao redor de seu coração começassem a se dissipar lentamente. Pedro e a mãe trocaram olhares. Ele não tinha ideia do turbilhão que lhe visitava a mente, mas a conexão entre eles estava firme como nunca. Maria pôde quase ouvir a voz suave dele ecoar em sua mente. Mãe, você confia em mim, não confia? E naquele instante, uma força inusitada se apoderou dela. Sim, deixou escapar, e o eco de sua palavra parecia retumbar na praça, atraindo olhares surpresos. Vamos fazer isso juntos, continuou Maria, agora com mais firmeza. Se você quiser, Pedro, eu estarei ao seu lado sempre. A resposta dele foi um brilho nos olhos e um sorriso que iluminou a praça. Ele saltou do palco com um entusiasmo contagiante, correndo em direção a Maria. E quando abraçou sua mãe, Maria percebeu que se Pedro estava decidido a voar, ela teria que aprender a deixá-lo. Mas antes que ela pudesse absorver a nova realidade, a diretora se aproximou, seu semblante radiante. Você tomou a decisão certa, Maria. Agora precisamos agir rápido. Temos que preparar a audição, e o tempo é curto. Maria sentiu um frio na barriga novamente. As responsabilidades começaram a se acumular. Havia tanto a fazer, e o peso da decisão ainda a acompanhava. No entanto, algo havia mudado. Agora havia um objetivo. Enquanto saíam da praça com Pedro saltitando ao seu lado, Maria olhou para o brilho da tarde. Não importava onde a jornada os levaria, agora iriam juntos. Mas algo não parecia certo. Chegando em casa, uma carta estranha estava à sua porta, endereçada a Pedro. A caligrafia era elegante, sua embalagem perfumada. Quando Maria abriu, um frio na barriga a atingiu. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo novamente. Agora, o que essa carta trazia? Que segredos estariam ocultos entre aquelas palavras? Maria sentiu seu coração disparar enquanto segurava a carta. A caligrafia fluida quase parecia dançar diante de seus olhos nervosos. O que poderia ser tão importante a ponto de ser endereçado a Pedro? Com uma mistura de curiosidade e apreensão, ela decidiu abrir. Assim que a carta se desdobrou, um aroma doce e suave invadiu suas narinas, trazendo consigo uma onda de nostalgia. Era um perfume familiar, como aquele que sua avó costumava usar. As palavras impressas pareciam brilhar. Caro Pedro, começava a mensagem, e Maria entreabriu os lábios, prendendo a respiração. Eu sou uma amiga de sua mãe. Há muito tempo, tive uma experiência que pode ser o que você mesmo está prestes a viver. Acredito que vocês estão prestes a embarcar em uma jornada cheia de desafios e oportunidades. Maria leu rapidamente, mas a cada parágrafo, sentia-se imersa em um mar de emoções. A autora da carta, uma faxineira chamada Clara,
Falava sobre como havia ajudado um menino cego a superar suas limitações através da música. A música havia se transformado na chave para abrir portas e revelar talentos ocultos. Maria sentiu seu coração apertar. Era como se a carta tivesse sido escrita sob medida para eles, para Pedro. Se você se sentir pronto para isso, Pedro, prosseguia a carta, sinta-se à vontade para me procurar. Eu gostaria de compartilhar as lições que aprendi sobre superação e esperança. A vida é cheia de surpresas, e você pode brilhar mais do que imagina. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Ela pensou em todas as vezes que havia perdido oportunidades por medo. Como poderia Clara, uma faxineira, ter conseguido transformar a vida de alguém? E seria Pedro capaz de fazer o mesmo? O que está acontecendo? A voz de Pedro interrompeu suas reflexões, puxando-a de volta à realidade. Ele olhava para a mãe com expressão de preocupação. Sem saber muito bem como explicar, Maria fez uma rápida introdução sobre a carta e a trajetória de Clara. Os olhos de Pedro brilharam ao ouvir sobre as possibilidades, e Maria mal pôde acreditar na emoção que o invadia. A esperança parecia contagiar o ambiente, como se a palavra escrita por Clara a tivesse tocado profundamente. Eu quero encontrar a Clara, mãe, Pedro exclamou, quase saltitando de alegria. Imagina só as coisas que posso aprender com ela. Maria sorriu, surpresa com a determinação do filho. Mas, e se não for como você imagina? O medo ressurgia, mas ela se forçou a silenciá-lo. Afinal, Pedro tinha direito de sonhar. Preciso conversar com essa Clara primeiro, apenas para ter certeza. Por favor, mãe, eu confio em você e vou seguir o meu coração. Pedro respondeu com aquela certeza que só as crianças têm. No fundo, Maria sabia que o objetivo da audição estava logo ali, mas a possibilidade de um novo caminho, guiado por Clara, acendia uma centelha de esperança que ela não sabia que ainda existia. Tudo bem, vamos descobrir juntos, disse ela, apertando a mão dele, sentindo uma energia vibrante entre eles. Mas mesmo enquanto as novas possibilidades surgiam, uma outra sensação a acompanhava. O passado que a carta trazia também a questionava. E se houvesse mais segredos sobre Clara? Com o coração apertado, Maria decidiu que precisaria investigar mais sobre essa mulher misteriosa. O que ela realmente sabia sobre o poder da música? E que lições ainda estavam por vir na vida de Pedro? Enquanto Maria guardava a carta, um aperto no peito fazia seu pensamento vagar novamente. E se a vida de Pedro estivesse prestes a mudar de maneiras que ela ainda não entendia? A viagem para o desconhecido começaria em breve, e Maria estava decidida a estar pronta para o que quer que viesse. Mas isso era só o começo. A mudança estava próxima, e uma nova mensagem nas mãos de Pedro poderia abrir portas que ela não tinha ideia. De que maneira? A história de Clara estava prestes a se entrelaçar com as suas, e as respostas sobre o futuro começavam a fazer eco dentro dela. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, trazendo um halo dourado que preenchia o quarto. Maria estava acordada antes de Pedro, suas mãos tremiam enquanto ela revisava mentalmente o que havia lido na carta. Precisava saber mais sobre Clara. A ideia de que a vida do filho poderia mudar a partir daquele simples encontro a deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo animada. Você não acha que podemos encontrar Clara hoje? Pedro apareceu na porta, os cabelos bagunçados e um sorriso que iluminava seu rosto. Ele tinha uma alegria contagiante, e isso fez Maria esquecer um pouco suas preocupações. Eu acho que sim, filho. Só preciso verificar algumas coisas. A resposta de Maria saiu entrecortada, mas o brilho nos olhos de Pedro fez com que ela se sentisse mais confiante. Ela pegou uma batida em seu coração e decidiu que iria à procura de Clara. Juntas, mãe e filho saíram em direção à comunidade onde a faxineira morava. O caminho era longo e a cidade tinha suas peculiaridades. O som do trânsito misturava-se ao de risadas e conversas. Uma mistura de vida que fazia o coração de Maria aquecer. Durante o trajeto, Pedro falava empolgado sobre as coisas que poderia aprender com Clara. E se ela me ensinar a tocar um instrumento, mãe? Já pensou? Eu adoraria ter minha própria banda. Maria riu, mas sua mente estava longe, pensando nas possíveis revelações que a faxineira poderia ter. Música é poderosa, não é? É sim, respondeu ao filho, enquanto tentava acalmar sua própria insegurança. Quando finalmente chegaram ao pequeno prédio onde Clara morava, Maria hesitava na entrada. O cheiro de comida caseira invadiu o ar e por um momento, a sensação de conforto envolveu-a. Ela bateu na porta, apreensiva. Clara atendeu com um sorriso gentil. Seus olhos expressavam uma sabedoria própria, como se já soubesse da visita antes de abrir. Oi, eu sou Maria e este é meu filho Pedro, disse, lembrando-se da carta e do impacto que aquelas simples palavras tiveram em suas vidas.
Entrei em contato com você por causa da carta que você enviou, Maria prosseguiu, tentando controlar a emoção que subia em sua garganta. Pedro está empolgado para aprender com você. Ah, claro! Fico feliz que tenham vindo, Clara respondeu gesticulando para que entrassem. O pequeno apartamento era simples, mas acolhedor, cheio de quadros e notas musicais pela parede. As cores vibrantes traziam uma sensação de vida ali. Então, você acredita mesmo que a música pode transformar vidas? Questionou Maria, buscando entender o funcionamento daquela mulher que parecia tão sábia. Sim, e não só a música, mas a capacidade de sonhar, Clara respondeu com seriedade, seus olhos penetrantes fixos em Maria. Cada nota pode contar uma história, e cada história pode ser um reflexo de quem somos. A música ajudou o menino que eu conhecia a encontrar seu caminho. Muitas vezes, o que parece sem saída não é o fim, é só o começo de algo novo. As palavras ressoaram fortemente no coração de Maria, que se viu refletida nas experiências de Clara. Ao lado, Pedro observava avidamente, como se cada palavra fosse um convite para a liberdade. Quando podemos começar? Ele perguntou, a voz soando firme e cheia de esperança. Maria, por sua vez, sentiu uma onda de orgulho. Estava ali, prestes a ajudar seu filho a entrar em um mundo repleto de possibilidades. No momento em que você quiser, meu amigo. A música não espera, respondeu Clara com um brilho nos olhos. O clima estava leve, permeado por uma energia elétrica de expectativa. Maria sentia que aquele dia marcaria o início de um novo capítulo para Pedro. Mas enquanto as primeiras notas musicais ecoavam pela casa, uma dúvida começou a se formar no fundo de sua mente. O que mais Clara escondia? E se a transformação de Pedro fosse apenas uma parte de um grande plano que Clara havia trazido à tona? A vida de Pedro parecia finalmente estar ganhando cores, mas as sombras do passado de Clara começaram a dançar silenciosamente ao lado deles. Maria percebeu que havia muito mais a descobrir. Uma nova aventura estava prestes a começar. Pedro e Clara estavam sentados em uma pequena sala, cercados por instrumentos e partituras. A música fluía de suas mãos e corações, assumindo ritmos e melodias que ressoavam pelo ambiente. Maria observava do canto da sala, seu peito se enchia de orgulho e também de incerteza. Cada nota que ecoava parecia tocar em algo profundo, como se a música revelasse emoções que estavam escondidas há muito tempo. Clara, com sua voz suave, começava a ensinar os primeiros acordes de violão a Pedro. Isso mesmo, isso é só o começo, ela dizia, encorajando-o. Maria percebia como o rosto do filho se iluminava com cada pequena vitória. Era uma transformação mágica e palpável, mas em seu coração, uma pergunta insistente não a deixava em paz. Qual era realmente o passado de Clara? As horas passaram rapidamente enquanto Pedro tentava repetir os movimentos e Clara ajustava suas palavras com paciência. A cada falha de Pedro, Clara não demonstrava frustração. Errar faz parte do aprendizado, filho, ela dizia com um sorriso sincero. Aquela era uma verdade que Maria sabia, mas para ela, aprender com Clara era diferente. Havia algo mais escondido sob a superfície. Algo que ela não conseguia identificar. Maria decidiu que precisava desvendar esse mistério. No fundo do seu ser, sentia que a história de Clara e a de Pedro estavam de alguma forma entrelaçadas. Uma conexão que ia além da música, mas não conseguia entender como. Ao final do dia, enquanto Pedro se despedia de Clara, Maria a abordou com um ar hesitante. Clara, posso te perguntar algo? Seus olhos estavam sérios, e Clara a incentivou a continuar. Você já passou por alguma dificuldade? Alguma batalha que te trouxe até aqui? Clara pareceu hesitar por um momento, seus olhos se perderam na distância. O sorriso no rosto, antes radiante, se desfez por um ligeiro instante, revelando um peso que parecia carregar. Sim, Maria. Todos nós temos nossas lutas. A música me salvou, mas trouxe também muitas lembranças dolorosas. O coração de Maria disparou ao ouvir essa confissão. A conexão entre elas parecia se intensificar, e ela decidiu, num impulso, abrir seu coração. Eu também tenho meu passado, e vejo que todos nós lutamos de alguma forma. O que a música significou para você? O que foi isso que a trouxe até aqui? Com um olhar profundo, Clara começou a compartilhar suas memórias. Houve um tempo em que eu me senti perdida. A música me ajudou a encontrar o caminho e a verdade é que essa história não é só minha. É também sobre pessoas que foram importantes na minha vida e que eu nunca deixei para trás. Enquanto cada palavra saía de seus lábios, Maria sentiu seu próprio coração se abrir. Elas estavam se conectando de uma forma intensa e verdadeira. Clara não era apenas uma professora, ela estava se revelando como uma sobrevivente, assim como Maria.
Mas antes que Clara pudesse continuar, um barulho na porta chamou a atenção delas. A porta se abriu abruptamente e uma figura conhecida entrou, trazendo consigo um ar de tensão que logo envolveu o ambiente. Era o marido de Clara, e seu olhar era profundo, carregado de insegurança e preocupação. Clara, precisamos conversar sobre o que aconteceu, ele disse com a voz tensa. Maria sentiu o clima mudar, a música que antes preenchia o espaço pareceu pausar subitamente. As sombras do passado de Clara agora estavam de volta, e um novo mistério havia se formado. O que será que aconteceu? O que essa visita anunciava? As respostas pareciam estar mais distantes do que nunca. Clara olhou para o marido, seu rosto pálido e os olhos confusos, enquanto a tensão no ar se intensificava. A música que antes preenchia a sala agora parecia ser abafada por uma nuvem de incerteza. Maria se lançou em um mar de perguntas. O que poderia ser tão urgente, tão sério, a ponto de interromper aquele momento mágico de conexão entre mães e filhos? Eu estava esperando você voltar, Clara respondeu, tentando recuperar a compostura, mas sua voz tremia levemente. O marido, Joaquim, respirou fundo e passou a mão pela própria nuca, um gesto que revelava seu nervosismo. Não dá mais para esconder. O nosso passado está vindo à tona, ele disse, olhando para Clara com uma mistura de preocupação e desespero. Aquela história que estávamos tentando deixar para trás, a exposição da verdade sobre o que nós fizemos. Maria sentiu uma onda de frio atravessar seu corpo. As palavras dele soavam como um eco distante, como se a conversa não estivesse acontecendo com ela, mas em um mundo à parte. O passado de Clara estava à porta e o futuro dela, assim como o de Pedro, parecia prestes a mudar de forma drástica. Mas precisamos falar sobre isso juntos, Clara argumentou, a determinação lentamente voltando ao seu olhar. Pedro, que estava ao lado, olhava sem entender, com a expressão inocente que só uma criança poderia ter. O que poderia ser tão importante que ainda trazia tanta dor? Vou fazer de tudo para proteger você e o Pedro, mas precisamos ser honestos com nós mesmos. Não podemos viver mais uma mentira, Joaquim insistiu, a voz tensa, quase implorando por um entendimento. Ali, Maria percebeu que a luz que antes iluminava a sala, o brilho da música, da esperança, agora estava subitamente obscurecida pela sombra de algo que eles tentavam enterrar. A pressão aumentou e Maria, quase sem pensar, interveio. O que vocês estão escondendo? Se isso nos envolve de alguma forma, precisamos saber. Isso diz respeito ao futuro do meu filho. As palavras saíram com mais intensidade do que ela pretendia, mas era como se algo dentro dela tivesse se quebrado, e a necessidade de claridade havia superado o medo. Clara olhou para Maria, seus olhos carregados de lágrimas. Você não sabe como tem sido difícil, eu nunca queria te envolver nisso. Há coisas que fiz no passado, decisões que tomei por necessidade, que me perseguem até hoje. Precisamos contar a verdade, Clara, Joaquim insistiu, agora se voltando para ela, cada vez mais desesperado. Se não o fizermos, o que aconteceu antes vai acabar com tudo que construímos. Pedro, confuso, olhava para a mãe e para Clara, sem entender o que estava acontecendo. Ele tinha seus próprios medos, a música que antes trazia alegria agora parecia estar repleta de acordes dissonantes, ecoando um futuro incerto. Clara, entre lágrimas, respirou fundo e tomou coragem. Eu vou falar, mas isso não apenas mudará a minha vida, mudará a vida de todos nós. O impacto dessas palavras pairou no ar como uma nota suspensa, esperando a queda. Enquanto Maria se preparava para ouvir o que estava por vir, a sensação de que um segredo de proporções imensas estava prestes a ser revelado trouxe um frio na barriga. O que Clara tinha a dizer poderia ser a chave para o passado e o futuro deles, mas também impulsionava uma montanha-russa de emoções que ninguém estava pronto para enfrentar. E se essa verdade for mais do que conseguimos suportar? Maria pensou, o coração acelerado, prestes a descobrir o que afinal unia suas histórias. O momento finalmente havia chegado. A sala, antes viva de música e luz, agora era um espaço carregado de segredos prontos para serem desvendados. E isso poderia mudar tudo. O que realmente estava escondido sob camadas de memórias? Clara respirou fundo, os olhos lacrimejantes, mas determinada. Quando eu era mais jovem, enfrentei escolhas difíceis. Vivia em um ambiente que não oferecia oportunidades e, para conseguir sobreviver, tomei decisões que jamais imaginei que precisaria fazer. Eu me afastei de quem amava, caí em um abismo que parecia sem fim, mas a música sempre foi a minha âncora. As palavras saíram devagar, como se uma represa de emoções estivesse prestes a romper. Maria escutava com o coração na mão, uma tempestade de sentimentos dentro dela. Eu trabalhei como faxineira, mas havia momentos em que eu usava essa música que tanto amo para superar os dias pesados.
Através dela, conheci pessoas que se tornaram importantes na minha vida, mas meu passado se afasta de mim como uma sombra. Mas o que isso tem a ver com meu filho? Maria perguntou, um misto de angústia e curiosidade em sua voz. Uma dessas pessoas que conheci era uma mãe como você. Seu filho tinha talentos incríveis, mas no fundo, ele também lutava com suas próprias batalhas. Ele se tornou um grande artista, mas por conta de uma má decisão que tomei, ele perdeu essa oportunidade. Clara olhou para Maria buscando seu entendimento. Eu me afastei daquele mundo, e por um longo tempo a culpa me consumiu. Agora vejo que preciso restaurar não apenas a minha história, mas também ajudar outros como Pedro a brilhar. Maria estava em silêncio, tentando processar tudo. O que Clara dissera alterava a maneira como ela via a própria situação. Portanto, você está dizendo que sua experiência poderia nos afetar de alguma forma? O que quer dizer com restaurar? Eu estou pronta para me abrir e ajudar seu filho. Esta pode ser a chance de redimir o que não consegui dar ao outro garoto. O que aconteceu no passado me fez esquecer que sou capaz de fazer o bem também. Quero que Pedro não apenas tenha sucesso, mas que também se torne alguém que inspira outros com sua música, assim como o menino que eu conheci, que nunca mais pode tocar. A verdade pesava no ar. Maria sentiu como se as paredes da sala estivessem se fechando ao redor delas. Mas a força crescente dentro de si a motivava a não desmoronar. Era a mesma força que a levava a lutar por Pedro. Então, você quer que Pedro siga onde você não pôde, é isso? É por isso que está disposta a me ajudar? Maria discernia a urgência de suas palavras. Clara assentiu. Exatamente. Mas mais importante, quero que você e Pedro sintam que a música é uma libertação. Você me mostrou que não é apenas sua história, mas a dele. E juntos, talvez possamos fazer as pazes com o passado. Pedro, que ouvirá tudo em silêncio, interrompeu, seu rosto sério. Você pode me ajudar a encontrar o caminho, Clara? Mesmo que eu não vejam as pessoas? Ao olhar nos olhos do menino, Clara se comprometeu. Sim, Pedro. A música não precisa de olhos para tocar corações. E se você me permitir, quero ser parte dessa jornada. Maria inclinou a cabeça e olhou para Pedro. O pequeno não deixaria que o medo o prendesse. Um coração cheio de esperança pulsava dentro dele, e isso trouxe um sorriso a seu rosto. Podemos fazer isso juntos, ela disse, sentindo que a cada palavra, uma nova luz entrava em cena. Momentos depois, enquanto a conversa fluía, essências de superação e transformação se moldavam ali. Clara lançou a possibilidade de que as experiências e os conhecimentos acumulados pudessem ser compartilhados, não apenas entre eles, mas também com as novas gerações de sonhadores que cruzaram seus caminhos. Pedro, você pode se inscrever no grupo de jovens que estamos criando, onde não somente trocaríamos músicas, mas também histórias. Seremos uma rede. Juntos poderemos levar a mensagem de que há sempre esperança, Clara disse, o brilho em seus olhos refletindo a luz que agora iluminava a sala. Maria sentiu lágrimas de alegria escorregarem pelo rosto. Era um renascimento, um novo capítulo que começava a ser escrito. Ponderou sobre tudo porque passaram, as dúvidas que lhe consumiram e agora a certeza que gradualmente se formava. Clara poderia ser a chave para abrir portas que ela nunca imaginou serem possíveis. Vamos fazer isso, então. Vamos abrir as portas de um futuro resplandecente. E assim, enquanto as notas musicais voltavam a ressoar por aquele ambiente já acolhedor, tudo parecia despejar uma nova esperança nas vidas de Maria, Pedro e Clara. Eles não eram apenas contornos em uma história, estavam se moldando e criando uma nova sinfonia. No meio disso tudo, as sombras do passado estavam se dissipando. O passado de Clara, agora partilhado como uma lição, se entrelaçava com o presente de Maria. Cada ruga de dor e de saudade transformava-se em luz para um novo propósito. Juntas, elas não só iriam elevar Pedro a um mundo de oportunidades, também se ajudariam mutuamente a superar o que doíam. O que antes parecia uma luta agora se mostrava uma jornada repleta de música e amor. Elas estariam prontas para enfrentar os desafios, navegando em um mar de incertezas, mas sempre juntas, apoiadas pela força da música e da amizade que nascia ali. Ao olharem uma para a outra, um entendimento silencioso se formou. Elas estavam prontas para enfrentar qualquer tempestade que viriam. E assim a história de esperança e superação se desdobrava, para além dos horizontes do passado. E como sempre, o som da música ecoava pela casa, preenchendo os corações de esperança para iniciar um novo dia. A transformação estava em andamento, e aquele era apenas o começo. Essa história continuaria porque cada nota que tocava, cada sorriso trocado, era uma nova promessa de um futuro brilhante. Agora é a hora de você se juntar a nós. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.